Meus amigos, mais um Flávio Prado entre amigos no mundo corporativo. Hoje, um querido amigo e um homem que faz história há muitos anos na publicidade brasileira. Uma história vitoriosa, maravilhosa. Eu estou com muito orgulho, recebendo o Hugo Rodrigues, que é o presidente do conselho da W Macan, que é uma das maiores agências de publicidade de todos os tempos do Brasil. E ele vai contar um pouquinho dessa história maravilhosa. Hugo, prazer enorme te receber aqui. Muito obrigado. Tua vida não é fácil, você está com computador, celular e tal. Mas mesmo assim, estou conectado. Você arrumou um tempinho para nos atender. Muito obrigado, viu? Não, eu que agradeço. Primeiro, um salve aí para todo mundo que está nos assistindo. Obrigado, como diria Faustão, pela paciência. E Flávio, é um prazer estar aqui com você. Eu sou um apaixonado pelo esporte. Se eu pudesse, queria ter sido um jogador de futebol. Ou entre outras profissões assim que levam o entretenimento, o sonho para as pessoas. Acabei não conseguindo, mas acompanhava muito a tua carreira e acompanho até hoje no jornalismo esportivo. Então, para mim, é uma realização, aqui é um prazer estar com você. Muito obrigado, Hugo. Vamos começar pelo começo. Você é de Santos? Sou de Santos. Santos. Torcedor do Santos, segundona. Torcedor do Santos. Faz parte da vida. Também tiveram o Pelé, né? Tiveram o Pelé, tiveram o Diego, tiveram o Robinho, tiveram o Neymar, uma hora também. É verdade. O Juari. É verdade, Juarinho, é verdade. Uma hora também, né? Mas, Hugo, como é que era a tua infância? O que você fazia, seus pais? Cara, Flávio, é engraçado porque às vezes eu comparo com o que nós estamos vivendo hoje em termos de formação, de criação e formação das pessoas. O que as famílias tentam fazer de melhor. Lá em Santos, me parece que a vida era naturalmente mais prazerosa, porque você tem a praia, e a praia é muito democrática. Você não precisa de dinheiro para ir à praia. Você vai colocar o quê? Uma sunga de ouro? Você pode até inventar uma hora, mas ninguém nem vai perceber, porque você está quase nu. Então, literalmente, você se despe de muitos preconceitos. E isso foi muito legal. Ter nascido em Santos me ajudou muito. Tiveram romances em Santos. Então, por exemplo, eu comia um biscoito de polvilho chamado Praiano. E aí, aos 19 anos, eu fui conhecer o Rio de Janeiro. E 19 anos aí eu comprei um biscoito Globo, falei, caramba, eles estão copiando o Praiano. Então era uma vida simples, uma classe média, eu diria uma média baixa, mas os meus pais sempre foram muito coerentes. Então eles tinham uma austeridade na criação. Então eles me mostravam o valor de cada compra. Eu comecei estudando no colégio municipal, que na época o colégio era o Dom Pedro e tinha o Pedrinho, que era a entrada. Eu comecei no colégio municipal e quando eu fui para o colégio particular, eu tirei no primeiro bimestre alguma coisa como 6 ou 6,5, que era a média, e eu fui mostrar ao meu pai todo feliz. Ele falou, filho, você não fez mais que obrigação. Você tem ideia quanto custa a mensalidade de um colégio particular? Então, 6,5, 7 é obrigação. O dia que você tirar 9, 10, você volta aqui que eu te dou os parabéns. Então, foi uma educação muito, muito em cima de uma base realista do mundo. Qual era o trabalho do teu pai? O meu pai, ele começou como office boy na empresa, trabalhou durante 40 anos na mesma empresa, que era a Dimari, distribuidora de revistas. Então, naquela época, o entretenimento, a gente tinha a TV, o rádio, o jornal e as revistas. E a Abril, a Globo, ela mandava para as regiões. E em Santos tinha uma distribuidora. E meu pai começou como um office boy lá e foi crescendo e acabou se tornando depois o braço direito do dono. Mas depois de muito tempo, eu vi meu pai cursar a faculdade. Quando meu pai entrou na faculdade de contabilidade. Então, você tinha que idade? Talvez mas eu devia ter entre 10 anos. Não, e ele, o teu pai? Aí eu tenho que fazer conta, mas uns 30 talvez. Que era bem fora do comum, né? Sim, porque a pessoa ela vinha de uma base de se sustentar. A gente veio dessa base. Então, prioridade botar comida em casa. Comida em casa. Aliás, era isso que, quando essa coisa nasceu em Santos, da democracia, apesar de uma vida simples, eu tinha água quente no chuveiro,
era elétrico, mas era água quente. Tinha café da manhã, almoço e jantar, e tinha alguns luxos. Então, por exemplo, às vezes a gente ia no supermercado e ele comprava lá, minha mãe, um doce. Minha mãe era mais, segurava mais. Quando ele ia com a gente, às vezes uma vez por mês, assim, e ele soltava mais. Então eu comprava lá um docinho de leite, eu lembro que eu gostava muito de doce de leite. E eu fui levando, fui passando de ano, estudando, e quando eu cheguei com 17 anos, ele falou: malandro, tem que se virar. E foi ali que eu descobri um pouco da vida, porque se dependesse de mim, eu ia ficar lá. Ia ficar lá com essa vida. Eu podia ir para a praia, eu tinha comida, então eu não tinha muita noção dessa luta. E aí, quando eu fui procurar emprego, eu falei: caramba, eu só recebia não. Eu falei: não, mas só para começar, não. E ali eu fui tomando dimensão do que era o mundo corporativo. Isso em Santos ainda. Em Santos ainda. E aí eu comecei a trabalhar com uma empresa que distribuía material de limpeza. Mas era material de limpeza genérico, né? Porque, sabe aqueles caminhões que passam, passavam, mas ainda passa às vezes em cidades do interior. A gente montou uma lojinha atrás da cadeia municipal de Santos, que ficava no centro da cidade. Os preços ficavam... um café, você passa... Era uma loucura, né? E ao mesmo tempo era uma loucura e existia também um contato humano que não se tinha tanto medo, eu não sei te explicar muito isso, mas... E a gente ficava atrás ali da cadeia no centro da cidade. E ali eu via a dificuldade de fazer um cliente entrar dentro da loja. Obviamente, com 17 anos, eu não racionalizava isso. Mas eu lembro que a gente fazia um esforço absurdo para ganhar uma concorrência. Então, como é que era o sonho? O sonho era ganhar a concorrência da Prodesan, que era a empresa que recolhia lixo da cidade, e fornecer para ela o material, os sacos de lixo. Se a gente ganhasse uma concorrência daquela, mudaria a história da empresa. Nós nunca ganhamos. Então, a venda pingada era muito suada. E o que eu fazia? Eu queria vir para São Paulo. Você era só empregado. Né? Eu era... A gente montou, o meu pai, junto com outros amigos, montaram uma experiência. Meu pai continuava trabalhando e eu fui lá ser vendedor. Então, tinha uma pessoa que era... E eu fui lá ser vendedor. Então, eu mão na massa mesmo. Mão na massa, não. Pegava os galões. Porque é muito engraçado isso. Não... Hoje eu vejo, né, jovens, às vezes com 21 anos, né, sendo levado pelos pais às entrevistas de emprego. Eu não tenho nada contra, mas é um aprendizado para mim, porque eu com 17 anos eu fui jogado. A minha irmã também. Quando ela chegou na idade, meus pais falaram: você tem que arrumar emprego. Então, o emprego era bater. Posso ser vendedor aqui, né? Posso... eu lembro uma vez que eu falei meu pai, pai, mas o senhor está muito preocupado. Eu estou estudando. Qualquer coisa... olha a mentalidade. Falei, eu olhava a carreira de zelador. E eu falava, o zelador tem um apartamento pago do prédio. Na época, o zelador morava no prédio. Eu falei, cara, eu quero ser zelador. Eu moro no prédio, tudo pago. E ainda ganha alguma coisa. Eu ganho dinheiro, não pago nada. Então, eu tinha uma visão muito simples. Seu sonho era ser zelador. Não era... Veja... Essa ideia é tudo errado. Tem uma coisa, Flávio, que assim, a gente não consegue medir a importância de cada profissão. E eu gosto muito de trazer isso. A importância da profissão de um zelador, ela é igual às profissões que eu exerci na minha vida, mesmo a que eu estou hoje. Sem um zelador, sem alguém que cuida do condomínio, que integra as pessoas, o negócio desaba, a relação piora. Quando você vê uma pessoa, um gari, o gari tem que ser abraçado, tem que ser reverenciado como é reverenciado no executivo. Né? Teve um momento da pandemia que eu realmente acreditei que o mundo fosse ficar melhor, porque os heróis eram os garis, os heróis eram os enfermeiros, os próprios médicos, os motoboys. E eu falei, nós vamos sair disso e as marcas vão transformar essas pessoas em porta-vozes. Mas o mundo capitalista, ele não é assim.
a nossa memória vai esquecendo. E aí, de repente, a celebridade de uma marca é simplesmente uma celebridade. E não, às vezes, alguém que tem uma posição que ainda hoje não é tão bem vista pela sociedade. É muito delicado isso tudo, mas e aí, voltando à minha infância, eu sempre sonhei com o mundo. Tem um momento meio engraçado. Essa coisa de ser jogador de futebol, eu fiz teste na Portuguesa Santista, cheguei a passar. Aí eu cheguei em casa e falei, pô, pai, passei na Portuguesa Santista. Ele falou, não, se tu fosse bom, tu tinha passado no teste do Santos. Então sempre... E no Santos eu nunca passei. E joguei, cheguei a tentar ser jogador de basquete. Depois teve um momento que tinha muito jogo de várzea, não sei se você conhece bem Santos, ali no Canal 5. Mais ou menos. Tinha um condomínio, que hoje onde é um shopping, tinha uns condomínios do BNH e tinha uns campos de futebol. E ali tinha um futebol de várzea onde saíam muitos jogadores. E aí eu tentei também ali, percebi que não ia virar nada. Depois eu queria ir no show de calouros. E meu pai não deixou. Eu queria lá, porque eu gostava do humor. Eu falava, pai, deixa eu ir no show de calor. Ele falou, pô, tem que trabalhar. Que show de calor, tá de brincadeira. Pô, vai arrumar um emprego. Tá? Então, eu tinha esses sonhos. Uma coisa que eu lembro, em 1983, você vai lembrar bem, o Flamengo, acho que foi um dos maiores públicos do Maracanã, o Flamengo ganhou do Santos de 3-1. Sim. E eu tinha 13 anos, eu nasci em 1970. E eu ainda sonhava, falei, pô, será que não dá pra fazer? E aí eu lembro de uma locução que falava, gol do Adílio, e o cara falava, gol do título, e o Maracanã. E eu sou torcedor do Santos, mas eu não sabia se eu ficava triste pelo Santos ou se eu ficava feliz de ver aquela comunhão. Então, essa coisa de sonhar, eu sonhava muito com esse negócio de todo mundo ao redor da bola, né, do mundo. Eu estava dentro do campo. Não, eu estou lembrando desse movimento olhando de baixo. Olha que legal. Foi emocionante, né? Nossa. Não, essa coisa da multidão, você olhando, você fala, nossa, como é que eu estou aqui, né? Uma coisa meio... Não, o que aquilo hoje mudou muito, né? Hoje tudo está muito mais fragmentado. Graças a Deus também, eu acho que a gente vai evoluindo, né? Nós somos seres falíveis, né? Todos nós somos falíveis e a gente vai vendo, vai questionando. O futebol teve momentos de muita dor, teve um momento que para mim foi muito marcante. Acho que foi em 1995, em 83, foi uma dor, mas você estava lá dentro do estádio, eu fico pensando na alegria do Adílio, né? Se eu não me engano, acho que foi o Robertinho que cruzou, era uma coisa assim. E eu falava, pô, olha o que esse cara faz com o prazer da pessoa. Quer dizer, levar o outro ao prazer. Então, eu buscava isso. E o lance de eu ser torcedor, em 95, foi o contrário, porque o Santos, que sempre foi tido como um time grande, mas menos privilegiado do que os times da capital, tinha final com o Botafogo, e aconteceu um lance que foi muito duro. O Márcio Rezende Freitas, eu já tinha 25 anos, apaixonado, ele deu um gol do Túlio, que estava impedido, e depois ele anulou o gol do Camanducaia, que daria o título ao Santos. Exatamente, isso inverteu. E o João Avelange estava na tribuna do Pacaembu, e aí depois o Márcio Rezende de Freitas foi escolhido para ser o juiz que faria a Copa do Mundo. Poxa, aí você com 25 anos, você fala, peraí, meu pai me ensinou as coisas, tem que ser direito. Se a pessoa erra numa final de campeonato brasileiro, o país não pode escolher para representá-lo. Então, você começa a questionar a credibilidade. E aí você vai se afastando da paixão. Então, tudo isso é para dizer, eu sempre procurei fazer algo que aliviasse, ou aliviasse a dor, ou gerasse o sonho e a esperança para as pessoas. Sabe, assim, eu sou um cara que eu acho que fazer rir ou tratar bem alguém muda a vida de uma pessoa. Muda completamente a vida de uma pessoa. Isso me levou à publicidade. Porque eu, como vendedor, eu fui aprendendo, porque eu precisava pagar as contas, fui muitas vezes demitido, a empresa de material de limpeza faliu, né? Foi assim,
uma porrada, e eu vim para São Paulo, mas em São Paulo eu consegui achar vários empregos. Então, eu fui vendedor de papel micro-ondulado, que era para gráfica, até que eu consegui um emprego numa agência chamada CSK. A CSK, ela era uma house da editora Símbolo. A editora Símbolo tinha vários lançamentos. Então, a gente começou a viver aquele universo. Eu era jovem. Mas você foi procurar isso ou foi o emprego que apareceu? Não. Eu sempre fui procurar. Só que aí entra algo que eu não acho legal contar, mas eu vou contar. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo... Eu tinha a necessidade de pagar minhas contas. Né? Eu sempre digo o seguinte, hoje, aos 53 anos, eu consigo falar de propósitos muito maiores e muito mais impactantes para a sociedade. Mas quando você não tem certeza se vai conseguir pagar o aluguel, se vai conseguir pagar a tua comida, e você consegue realizar isso sem prejudicar ninguém, você já está fazendo bem para o mundo. Você já está fazendo bem para o mundo. Então, naquele momento, eu precisava do emprego. Então, o que eu fazia? Eu arrumava emprego de vendedor e, na época, os caras te davam uma ajuda de custo para pegar o ônibus. Essa ajuda de custo era alta. Já ajudava a pagar as coisas. Aqui eu rachava um kitnet. Era eu, Fábio Roberto Gaspar, um grande amigo, e Molinari, que há muito tempo eu não vejo. Nós rachávamos um kitnet de 27 metros quadrados. Meu Deus. 3 pessoas. Mas é o que dava para pagar e éramos felizes. E aí, quando eu ganhava essa ajuda de custo, então, eu não sei hoje quanto é uma ajuda de custo, mas vamos supor que fosse R$800. Pô, cara, em 3, para pagar o aluguel de um kitnet, já me ajudava. E aí eu trabalhava um período e o outro período eu ia procurar emprego de publicitário. Essa era... Por que publicitário? Por que você ia nessa... Porque eu sempre gostei dessa coisa do entreter, né? E uma das profissões mais bonitas que saindo da música, então não tinha talento para ser cantor, não tinha talento para ser jogador, não tinha talento para contar piada. Eu falei, poxa, eu gostaria de uma profissão que encantasse as pessoas. E aí eu pensei em jornalismo. Eu tinha uma certa... Eu era bem avaliado nas redações e eu fui me apaixonando pelo jornalismo. Por isso que eu acompanhava todos os programas de jornais e olhava aquele cuidado. O jeito que se passava informação era muito mais apurado. Né? Hoje a gente fala em jornalismo e assim como a gente fala em publicidade, assim como a gente fala em futebol, a gente tem que tomar muito cuidado, porque virou um bolo gigante, extremamente fatiado. E aí você tem um jornalismo de várias qualidades e de várias inverdades. E é preciso se questionar, porque antigamente, como você tinha pouco espaço para aparecer, uma informação, um conteúdo era muito apurado. Você não podia encher aquilo, hoje não. Hoje você tem espaço e falta assunto. E aí vão qualquer coisa. Amigo, aí briga de condomínio que não vai mexer nada com a tua vida aparece, fake news aparece, interpretação de uma história sem apuração dos fatos aparece e cria essa polarização, essa agressividade que nós estamos vivendo. Então, eu pensei no jornalismo. E é engraçado que quando eu fui me informar, eu descobri que a publicidade pagava melhor que o jornalismo. E pagava o jornalismo. Mas eu não tinha essa... Mas olha que louco. Não, um jornalista começando, eu falei, e eu ainda nas contas, eu sempre fui. Continha. Preciso pagar, então eu vou para a publicidade. E aí eu lembro que eu conheci 2 jornalistas que eles tinham um cliente, que hoje é gigante, que é o CNA Inglês, fazendo merchan de graça aqui. Não tenho nada, não estou levando nada, mas eles gostavam muito do meu esforço. E aí eles me chamaram para fazer um freelancer. E a gente se encontrava, você deve lembrar disso na época, numas pizzarias que tinham ali na Augusta, umas coisas... eu lembro até que se eu não estou falando bobagem, era uma pizzaria chamada Violeta, se eu não estou falando bobagem, muito antiga. E eu sentado com os 2, eles falaram, Hugo, nós vamos te contratar o dinheiro. Puta, Flávio, era como se fosse hoje, sei lá, R$2.000. Cara, eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Eu falei, pô, isso dá 4 meses de aluguel. Falei, tô rico. Sempre a conta era do aluguel. Eu tô rico.
Até fazer um parênteses, se eu esquecer, você me traz de volta, mas Não tem problema. tem um grande amigo meu, um cara que eu tenho no coração, que é o Rodolfo Sampaio, um publicitário qualificadíssimo, que foi vice-presidente de criação da DM9, vice-presidente de criação da Publicis, e que hoje tem a agência dele. E ele nasceu no Rio, se eu não me engano, perto do Recreio, depois do Recreio. E aí ele tem uma história que ele falava assim, pô, há muitos anos, né? Eu estava com um copo de Drures. Drures é um uísque, nem sei se existe. Que não era dos melhores. Exatamente. Né? Estava com um copo de Drures, olhei a minha DT usada, o meu Voyage usado, mexi o uísque e falei, eu cheguei lá. É maravilhoso. Assim. E ele contou a história, e quando eu recebi esses 2.000, eu falei, eu cheguei lá. Eu cheguei lá. E aí a primeira coisa que eu fazia era pegar o orelhão, falar, pô, pai, fechei um trabalho aqui, tô ganhando uma baita grana. E aí ele falava, quanto? Eu falava, ó, um trabalho, 2.000. Aí ele não falava nada. Quando eu fui parar na CSK, eu fui contratado por R$500. E eu corri por orelhão e liguei para ele. E R$500 por mês. E aí eu falei, pai, arrumei o emprego, agora de publicidade, redator. Quanto tu vai ganhar? R$500. Ele falou, tu tá de brincadeira. Tu sai de Santos, tá gastando, aí tu não vai se arrumar nada aí, tu tá ganhando uma porcaria. Vem pra cá fazer um trabalho direito que tu ganha mais que... Então, e aí aquilo foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu tomei muito não. Mas cada não que eu tomava, eu pensava, não, mas eu vou falar para os meus pais que eu consegui. Então, não tinha não que me derrubasse. Eu fui em grandes agências, falei com pessoas que eu admiro muito, que são grandes publicitários, e alguns falavam, olha, tem um trabalho aqui que é bom, mas não sei e tal. E eu eu entendia, eu nunca levei a crítica para o lado pessoal. Se a gente acabar aqui o programa e você falar, pô, você fala muito rápido, eu vou parar e vou pensar, pô... Talvez eu fale. Eu jamais vou achar, não, ele não gostou de mim. Então, eu sempre entendi a crítica como algo construtivo. Óbvio, se é uma crítica que te destrói, que ela não tem o menor sentido. Agora, se é uma crítica educada, bem colocada, é a melhor coisa que existe. Então, eu fui indo até que, veja, eu fui melhorando de vida e aí tem uma história engraçada. Qualquer coisa tu me interrompe aqui. Não, vamos embora, tá ótimo. Que eu comecei a pagar minhas contas, o Molinari saiu do kitnet, então a gente ficou melhor de vida, eu e o Fabinho, a gente já podia pagar 27 metros só em 2. E eu fui trabalhando e aí começou a entrar um salário apertado, mas que para mim estava ótimo. Eu já pagava café da manhã, almoço, janta, meu negócio era isso, era comida e moradia. E aí eu fui trabalhar numa agência chamada RV, no Ipiranga. E eu nunca vou esquecer disso. O cara, faz muitos anos que eu não vejo, ele montou uma agência no térreo, era um sobrado, e a agência era no térreo e em cima era a casa dele. Olha a força do empreendedorismo. Sem dúvida. E eu trabalhando lá orgulhoso. Uma vez a minha irmã, que é 2 anos mais nova do que eu, passou lá para me ver. E aí ela falou assim, pô, mas o dono mora aqui em cima? Eu falei, mora. E aí eu senti que ela se abateu, do tipo, puxa, mas você já está ficando velho e não tá numa empresa pequena, sem futuro. E graças a Deus, depois de muitos anos eu fui ver, e a RV virou, se eu não me engano, a RV Mondeo, e teve um futuro. Foi embora. Foi embora. E aí aconteceu uma coisa com o Ricardo, e eu, obviamente, mentia, né? Eu saía com alguém, eu ia ter eu era solteiro, então eu ia ter alguma saidinha, eu rachava a conta. Não tinha dinheiro, eu explicava, falava, olha, então você deve lembrar, batata frita era garantido, né? Até tinha a música da Blitz, e quando você estava bem de grana, era provolone milanesa. Verdade. Não é verdade? É isso aí. E aí eu lembro que eu saí quando
convidava meus pais para vir para São Paulo, e eu levava numa cantina um pouquinho melhor e pagava. E meu pai perguntava, como é que tá? Eu falava, não, tô excelente. Pô, mas por que tu não muda? Não? E aí eu, muda de... Por que eu tô morando ainda no kitnet? Não, porque eu tô economizando e tal. E aí aconteceu o lance, que eu recebi uma proposta da Coelho da Fonseca, porque essa passagem pela Coelho da Fonseca é muito importante. E aí... Que é uma construtora. Exatamente. Só que... E é isso que eu tento passar hoje para os jovens, mas é muito difícil, porque eu tenho, de forma aí, direta, cerca de 120 mil seguidores nas redes sociais. E eu tento responder, mas é impossível, você sabe bem disso, né? E muitas vezes, quando eu consigo responder, ou quando eu escrevo, eu tento amenizar a dor daquele momento. Porque, às vezes, uma pessoa que está querendo publicidade, está trabalhando como vendedor, ela está triste, ela não quer ser vendedor de sapato. Mas eu falo, cara, mas ame ser vendedor de sapato e continue buscando ser um redator uma hora. A hora que virar o redator, isso que você está sofrendo vai te servir para vender. E foi o que aconteceu comigo. Porque quando eu fui para Coelho da Fonseca, deixei a RV e fui para Coelho da Fonseca, que ficava nos Estados Unidos. Era uma house. Uma house é uma agência que é feita sob medida para a marca. Então, a marca, ela pega e cria agência. Eu trabalhava. E aí eu fazia os classificados dos jornais. Não existia. Você continuou na publicidade? Sim. Então, era o seguinte. Acapulco, pé na areia. Era isso que eu fazia. Aí o resto era 4 dormitórios. Aí eu colocava assim... praia de Pernambuco com a melhor vista. Se o telefone tocasse, Hugo, amanhã nós vamos repetir, tá bombando. Se não tocasse, Hugo, muda aí. Aí, sei lá, era Perdizes 4 quartos. Aí mudava para Perdizes pertinho da doutora, não é doutor Arnaldo ali, da Henrique Schaumann. Perdizes pertinho da Henrique Schaumann. Pô, tocou. Então, era um trabalho que não era valorizado, mas era muito eficaz. Porque você media, não existia internet, e você media pela eficácia do telefone. E aí eu comecei até ganhar bem, e aí o cara da RV me ligou para eu voltar. E aí foi complicado, porque eu ganhava já uns R$1.200, alguma coisa, não sei transformar hoje, mas alguma coisa, sei lá, como 3.000, 3.500, deve ser por aí, eu imagino eu. E o cara do RV me convidou e a agência dele tinha marcas que dava para brincar mais, para fazer o anúncio. E ele falou, olha, eu consigo te pagar a mesma coisa que você está ganhando. E eu voltei. Só que eu voltei e no mesmo mês ele perdeu um dos clientes. Caramba. E aí ele falou, pô, só consigo te pagar o que eu já estava te pagando. Quer dizer, foi uma pancada, porque eu ganhava uma grana, mudei, melhorei de vida, voltei, quando eu acordei eu já estava ganhando a mesma coisa que eu... Então foi... Aí eu começava a sair cedo para procurar emprego, e aí fui arrumando até que eu cheguei na Ideia 3, que era uma agência baiana, que estava chegando em São Paulo, e aí foi um momento muito legal da minha vida, muito legal mesmo. E a gente fazia muitas campanhas na época para uma marca chamada Nativa, era uma marca, se eu não me engano, acho que era, não sei se era espanhola, mas eram uns trabalhos bonitos, e aí eu comecei a trabalhar com gente que tinha eu como redator e a pessoa como diretor de arte, então fui me apaixonando por isso. E a Ideia 3 foi comprada pela Agnello Pacheco. E aí eu fui para a Agnello Pacheco. Pô, quando eu cheguei na Agnello Pacheco, não sei se você lembra desse nome. A Agnello Pacheco tinha uma matriz, um escritório na Avenida Brasil, uma casa amarela. Flávio, era lindo e era uma agência muito estruturada. Eu falei, pô, agora já com uma idade, já estava com uns 28. Aí, um belo dia, eu sou demitido. Eu já tinha sido demitido, é que eu pulei aqui, né? Não sei se eu tô... Tá tudo não certo. sei se eu tô me alongando aqui. Não, tá ótimo, tá ótimo. E aí o Agnello me chamou e falou, pô, olha, nós vamos ter que fazer um corte. E eu pulei algumas agências importantes, pulei a Markup, que era uma agência que fazia o incentivo
das empresas, pulei a Botelho, que era de varejo. Mas aí, na Agnello, aconteceu isso, deu ser demitido, e eu lembro que eu falei, Agnello, eu preciso muito do emprego. Eu tinha acabado de comprar meu primeiro imóvel. Eu tinha 28 anos. Compraram uma casinha de vila, lembro até hoje. E estava mega feliz, e eu falei, Agnello, deixa eu ficar pela metade. E ele, muito educado, ele não queria me ver pintado nem de ouro. Falou, não, puta, não dá. E aí, eu desesperado, Flávio, desesperado. Eu falei, não, tudo bem, então eu vou falar com o Gui. Inclusive o Gui Bamberg vai estar comigo hoje na W Macan para uma reunião. O Gui Baiano, que era o dono da Ideia 3, eu fui lá na sala do Gui, falei, Gui, você sempre falou que eu sou um cara que entendo muito do negócio do cliente. Eu não posso ficar aqui na área de negócios, porque eu era da área de criação. O Gui falou assim, não, mas aí eu vou acabar com uma carreira brilhante. Eu falei, não, tu não está entendendo. Eu já estou acabado, eu não tenho carreira nenhuma. E aí ele falou, não dá. Ele foi muito elegante, mas não queria. Aí eu falei, olha, eu posso cumprir o aviso prévio aqui na agência? Por quê? Porque normalmente você não precisa, né? Mas eu queria cumprir porque eu vou te contar o que eu fazia. Eles deixaram, então todo dia eu ia lá, chegava no horário, sentava na mesa. Alô, Flávio, como é que tá aí na Salles? Pô, tá legal. E aqui, Hugo? Eu falei, eu tô pensando em sair. Será que não dá para eu mostrar? Então, foi um jeito que eu achei de procurar emprego empregado. Sim. Naquela... Estava valorizado. Né? Exatamente, para não... Eu desesperado, mas então, e eu consegui, graças a Deus, aí sim, agora que eu lembrei, eu consegui, graças a Deus, sair da Agnello e com 2 empregos. Aí é que entra. Eu trabalhava de manhã, das 9 à 1 da tarde na Markup, e das 2 até a hora que fosse na Botelho. Foi posterior a... E só que eu ganhava metade do que eu ganhava na Agnello. Somando as duas. As duas. Eu ganhava 2.000 de manhã e 2.000 à tarde, já com 29 anos. E o que aconteceu foi, eu ainda estava meio apertado, porque a casa tinha me tomado, eu tinha financiado uma parte e tal. E aí pintou uma oportunidade, a Alessandra Pinto, uma pessoa que estudou comigo, estava no Recife. E falou, Hugo, como é que está teu currículo, teu portfólio? Eu falei, cara, tem umas coisas legais. Tá? Falei, não, porque o dono da Ítalo está procurando um redator em São Paulo. Aí eu mandei meu trabalho, passou um tempo, meu trabalho foi selecionado, ele vinha para São Paulo e fez as entrevistas. E eu lembro, Flávio, que eu ganhava 4.000. E na Agnello eu tinha chegado a ganhar quase 8. Era 7.200, tal, que era um salário bom, se você parar para pensar, até hoje. A renda média do Brasil, da família brasileira, é R$3.400. Então, é um altíssimo salário até hoje. Isso daí nós estamos falando de 30 anos, era do ano 2000. Aí eu fiz a entrevista com o Jairo João Augusto de Souza Leão, um craque, uma pessoa, um pernambucano. Os pernambucanos são muito inteligentes, né? Eles são contadores de causos. E aí ele gostou e falou, olha, eu gostei do teu trabalho, a gente quer fazer uma proposta, o que tu imagina de dinheiro? Eu falei, eu imagino 8.000. Ele falou, eu tenho 4.000. Eu falei, negócio fechado. E aí ele falou, mas é um mês, se não der certo, tu volta. Aí ligo pro meu pai achando que eu estou bem, né? Comprei a casa. Falei, pô, eu vou pro Recife. Ele falou, pô, mas São Paulo não é um polo mais caloroso para publicidade? Eu falei, não, mas pai, eu preciso diversificar. Vou ganhar uma puta grana. E tô indo pro Recife. O que eu ia ganhar, que era demais nessa altura? Eu ia ganhar um mês de hotel. Flávio, eu não sei como era a tua vida aos 28 anos, 29, mas a minha, aos 28, passar um mês morando num hotel, com um café da manhã incluso. Eu estava praticamente na Disney, irmão. Pô, te juro por Deus, eu acordava, já acordava de bem com a vida, porque eu queria descer e comer, sabe, o queijo branco. Era uma loucura, é uma coisa muito, muito engraçada, porque aquilo para mim era uma segurança de... E eu me dediquei muito e, graças a Deus, fiquei na Ítalo por um ano. Fizemos campanhas lá por bom preço.
apertei a mão do Ariano Suassuna. Que coisa boa. Pô, que foi um acontecimento. Conheci o Jairo Lima, o Alfrísio, que eram 3 sócios da Ítalo. Fui comer, eles me apresentaram o prazer de comer, porque apesar de São Paulo ser conhecido por isso, eu não tinha condição nenhuma. Então, quando eu pegava meu ticket, eu fazia ele se multiplicar. Então, Claro. muitas vezes, eu ia no supermercado e pegava uma comidinha pré-pronta, metia no micro-ondas, ou então levava até uma marmita, né? Banho-maria. Banho-maria deixava aquele cheiro no Tupperware. E aí, eles me levaram para comer no Leite. O Leite é um restaurante centenário no Recife. E aí, eu nunca esqueço disso. O Joca me colocou assim no bar, eu falei, não, nós vamos comer. Ele falou, calma, calma. Paulista tem muita mania de pressa. Aí ele pediu um gin tônica, na época, não era essa, porque o gin tônica voltou com tudo há uns anos, né, mas já... Aí ele falou, tu vai beber o quê? Eu falei, não, gin tônica. Tomamos gin tônica, tinha um piano, um cara tocando piano. Eu olhei aquilo e falei, cara, é um prazer, o prazer da comida, do local. E aí nós fomos para a mesa depois, tomamos um vinho, depois ele pediu sobremesa e depois ele pediu licor e o café. Foi ali que eu entendi toda a organização de uma refeição bacana. Falei, cara, e aí dali eu devo muito ao Recife, muito, e devo muito à experiência e, enfim, foi um ano maravilhoso. Só que aí foi o que aconteceu. Eu fui chamado para a Salles, que era uma grande agência aqui em São Paulo, na época era Salles DMBB, ela tinha uma ligação com a DMBB, e de novo aconteceu o que aconteceu com o Joca. Eu já estava ganhando bem no Recife, estava já ganhando cerca de 7.500, tinha direito a uma passagem por ano para São Paulo, morava no Flat Navegantes, não sei se ainda existe, acredito que sim. E aí pintou esse convite, pô, você não quer vir para cá? E eu já com uns 29 anos e meio, falei, caramba, trabalhar na Salles era... Aí eu pensei comigo, você vai entender, eu falei, cara, eu amo o esporte Recife. Estou feliz no esporte, estou feliz no Santa Cruz, estou feliz no Náutico. Mas, se eu vou para um Flamengo, mesmo que dê errado, você tem uma carimbada Sim. de um Flamengo. E a chance de, às vezes, um outro time te pegar de volta é maior. Aquele trem estava passando. Então, eu sempre penso nisso, sempre tento passar isso. Às vezes, mesmo que você corra o risco de ser demitido, se você anda numa empresa, melhor hoje, por exemplo, os publicitários que vêm me procurar, eu falo, procure emprego no Google, procure emprego no Facebook, procure emprego na Accenture, que é uma empresa de consultoria. Por quê? Porque não é que a publicidade vai acabar, mas as agências estão mais espremidas hoje. É um mercado que você precisa melhorar como profissional e precisa lutar para o mercado melhorar. Quando você vai para o mercado de tecnologia, né, vou falar aqui, você vai para um iFood, você vai para um Quinto Andar, você vai para um mercado que ele está crescendo por si só. Então, você só precisa melhorar como profissional, é menos trabalho. Perfeito. Então, é isso. E foi o que eu pensei quando eu fui para a Salles. E aí o Joca chegou para mim, eu tinha fechado com a Salles o João Augusto Palhares, que foi um criativo que trabalhou na DPZ, é brilhante, está vivíssimo. Ele me ligou e falou, olha, a vaga que eu tenho aqui, ele falou, quanto quer ganhar? Eu falei, 8 mil. Tu vê que eu parava nos 8 mil. Aí ele falava, não, essa vaga aqui a gente conhece pelo Clube dos 500. Eu falei, como 500? Não, R$500. Eu falei, não. Eu falei, eu tô com 29 anos, velho, pelo amor de Deus, eu quero ir de qualquer jeito. Ele falou, olha, eu vou ver o que eu consigo. Ele me ligou, falou, eu consegui 3.800, freelancer. Eu falei, eu vou. E aí eu fui pedir demissão e foi um momento muito bonito da minha carreira, porque o Joca, o Jairo e o Alfrísio falaram, não, quanto tu vai ganhar? A gente estava emplacando, tinha a Dupec era uma marca que foi vendida depois para Havaianas, tinha o Bom Preço antes de ser vendido, tinha a BCP, que ninguém nem lembra, mas hoje é claro. E a gente estava num momento mágico lá, e eu fico até arrepiado. E aí aconteceu um negócio, eles falaram, a gente quer que você fique de qualquer maneira, quanto tu vai ganhar? E eu desesperado, que eu falei, cara, não posso falar que eu vou ganhar... Menos, metade. Falei, não, é o projeto. Ele falou, não, mas quanto tu vai ganhar? Tu vai ganhar? Eu falei, 10 mil. Pensando... Aí ele falou, 10 mil a gente te cobra. Eu falei, não. E aí eu falei, não. Falei, não é a grana. Imagina o meu medo
Porque eu estava apostando alto, porque, veja, se eu tivesse ficado lá, não sei o que teria dado, mas era uma estabilidade. Claro. E aí eu vim para os 4.000, entrei na Salles em 1999, com 29 anos para 30, e saí presidente. Aí eu entrei como freelancer, fui crescendo. E Saiu do Clube dos 500. saí e me tornei... E fiquei 18 anos lá e fiquei 4 como presidente. E tive a alegria de levar, que depois se tornou Publicis, junto com muita gente, óbvio, a segundo lugar do ranking no Brasil. Assim, Prêmios pra caramba, né? são 19 leões em Cannes, são mais de 25 Fs, 3 caborés como empresário, como criativo, como agência do ano. Eu acho que o prêmio ele tem que ser uma consequência. A indústria do prêmio é muito perigosa. Eu sempre falo o seguinte, o elogio mais sincero que você vai receber na sua vida é do cliente. Porque o cliente está te pagando. Se ele está te elogiando, ele está te elogiando. Quando você é premiado, você tem que entender que aquilo é uma máquina de dinheiro. Aquilo, ele te exige uma grana para a inscrição. Ele tem todo eu mesmo fui jurado de Cannes 2 vezes. Eu fui jurado dos principais festivais do Brasil e no mundo. New York, London Festival, estou tentando lembrar aí, GNID, e que são eventos maravilhosos, mas existe interesse. Porque se eu sento aqui para analisar uma peça com meu olho de publicidade, você senta com o teu olho de jornalismo, inconscientemente você vai estar brigando mais pelo teu mercado e eu mais pelo meu, é do ser humano. Isso acontece na hora do prêmio, porque você está defendendo um grupo, que é o grupo concorrente. Então, o prêmio ele é válido, mas ele tem que ser consequência e não a causa. E a publicidade no Brasil, ela se perdeu buscando muito prêmio fantasma. Então, houve uma eu diria que houve um super estímulo à concorrência de peças que nunca aconteceram. E isso ainda hoje é uma realidade, o que eu não acho legal, porque muitas vezes quando você vê vencedor um trabalho de uma ONG, você tem que tomar cuidado, porque a ONG precisa ser divulgada, então ela aceita qualquer coisa. Se ela aceita qualquer coisa, eu faço o trabalho mais criativo. Mas, na verdade, tem um interesse de ser premiado com aquilo. Então, por isso que eu sempre pergunto, o prêmio veio de uma gigante como a Coca-Cola? O prêmio veio de uma gigante como a GM? Ou o prêmio veio de uma marca de carro elétrico que nasceu ontem, que tem 2 pessoas para provar e que você fez uma permuta? Tudo tem um tamanho. Então, isso o Brasil, ele tem um pouco essa paixão pelo prêmio. E isso é famoso até pros gringos. Muitas vezes os ingleses, os americanos, eles questionam, falam, eles às vezes chamam de scam, eles nem chamam de ghost. E fica uma imagem que não é boa. Porque muitas vezes quando você consegue se destacar, e o Brasil tem reverenciado lá fora, eles vão atrás da informação. E quando é descoberto que saiu hoje, por exemplo, você coloca uma peça no YouTube, ela veiculou. Mas o quanto aquilo teve de resultado, de métrica, de verdade. Então, esse tipo de elogio, não é que ele não é válido, mas você tem que colocar ele no multiplicador ideal. Perfeito. Eu acho, por isso que eu brinco, que todo mundo rouba um pouquinho da nossa energia. O marido, ou a esposa, o filho, ou a filha, o amigo, ou a amiga, você com você mesmo, né? Você às vezes está carrancudo, mas o único que rouba um pouco da tua energia e te paga alguma coisa no fim do dia é o cliente. É o cliente, claro, claro. Hugo, e como é que entra a Macan na sua vida? O que aconteceu é que em 2016, como presidente da Publicis, a gente teve um ano muito, muito abençoado. Nós ganhamos a conta em 2015 do Carrefour, uma parte grande da Nestlé, que envolvia a parte de leites, que era Molico,
e ganhamos a conta do Bradesco, que na maior concorrência do mercado. Os bancos, as marcas automotivas, as próprias empresas hoje de tecnologia, elas são grandes clientes. E isso muda, né? Isso alterna pelo tempo. E na época, houve uma concorrência com todo o mercado, realmente. Assim. É uma história que o Roberto Justus contou num evento que a gente teve junto, que foi essa concorrência do Bradesco. E o Roberto tem uma história muito bonita na publicidade, né? Ele foi sócio do Eduardo Fischer, na Fischer e Justus. Depois ele montou a Nilco. Ele sempre teve uma visão global, ou seja, ele sempre pensou em somar as empresas do nacional com um grupo internacional. E ele sempre ganhou grandes contas. Ele conseguiu isso de uma maneira muito forte, até liderar a Young Rubicon e tal. E ele tinha parte do Bradesco. E ele, recentemente, num evento, ele contou: bom, eu fui convidado dele. E ele falou: vou apresentar para vocês o Hugo. E a história com o Hugo tem uma concorrência do Bradesco, um cliente disputadíssimo, é uma marca icônica. E, de repente, está o mercado inteiro disputando. E aí chega o meu time e fala: putz, eu acho que a Publicis e o Hugo vão levar. Obviamente com o time. E aí ele falou: mas que Hugo? Falou: o Hugo, o presidente da Publicis. Não, aquele cabeludo? Não é possível. E faz todo sentido, porque o Roberto é todo certinho, né? Todo bem arrumado, cabelo sempre certinho. Ele falou: pô, mas como é que eu estou perdendo? E ele falou, então eu estou trazendo. Ele falou: quem me conhece sabe que eu não gosto de perder, mas a gente tem que sempre avaliar os nossos concorrentes, sempre aprender com eles. E eu fiquei muito honrado, porque são estilos completamente diferentes, claro. Mas essa foi uma conquista marcante. E essa conquista, ela veio muito... Eu demorei para realizar isso, mas ela veio muito da própria Macan, porque o Bradesco tinha uma parte na Macan, assim como na Young, e a parte de leites, Bolico, Ninho, também estava na Macan uma parte. Então, eu acabei, na minha liderança com a Publicis, eu acabei ganhando essas contas. 2 anos depois, os caras da IPG, na época era o Harris Diamond, o Luca Linder, Fernando Faccioli, Rob Riley, que é um craque que já está no WPP hoje, me chamaram para ir para a Macan e para suceder o Washington. Washington Oliveto. O Washington Oliveto. E o Washington estava saindo. E aí é a mesma coisa. Recentemente eu publiquei aí nas minhas redes sociais uma entrevista do Belletti. Eu sou muito fã do Belletti, eu sou muito fã do Cafu. O Romário, tecnicamente, é muito mais genial que o Cafu. Mas o Cafu foi bicampeão do mundo. E por que eu faço isso? Porque eu adoraria ter sido o Romário e ter sido campeão apenas uma vez. Mas se a vida não te deu esse talento, se a vida não te abriu esse caminho, você pode participar da festa com os melhores fazendo um caminho alternativo. Então, quando eu fui convidado para suceder o Washington, Flávio, foi mais ou menos isso. Como é que eu vou suceder o Pelé? Eu não posso entrar na Macan e tentar fazer o mesmo que ele fazia. Isso é uma loucura. Não dá, né? Não dá. Então, eu entrei na Macan com a minha visão mais focada para resultado, mais focada para métrica, porque daquele aprendizado do classificado de jornal, do telefone, veio depois o boom da internet. E o boom da internet transformou tudo quanto é campanha em metrificação. Então, não era mais o telefone tocando, mas era saber se tinha o clique. Perfeito. Depois, se você conseguiu o clique, era saber se a pessoa entrou no site, se ela permaneceu por quanto tempo. Depois, se ela preencheu o formulário. E, finalmente, se ela converteu. Então, eu tive mais facilidade de navegar nisso, não porque eu era o melhor, mas porque eu vinha de uma base... Que era muito isso. Que era essa pressão. Então, é isso que eu falo. Pô, às vezes a pessoa está numa empresa que ela não tem orgulho, mas se ela se apaixonar pela empresa,
na hora que passar o trem, que a hora que pintar uma oportunidade, ela vai estar preparada com outro tipo de visão. Perfeito. Porque se eu tivesse buscado sempre jogar na posição do gênio, né, dos gênios, e aí eu posso falar de vários, o Washington, Nizam, Washington Oliveto, Nizam Guanais, Fábio Fernandes, Celso Loduca, Marcelo Serpa, o DPZ, do Alib, Petit, Zaragoza, e estou cometendo injustiça, mas são pessoas mágicas. Né? Você pega a história do Michael Jordan. O Michael Jordan, ele disputou 15 campeonatos na NBA. E brilhante como ele ganhou só 6. Então, como é que eu vou entrar numa NBA e vou querer ganhar 15? Porque tem gente que acha que é isso. Guardiola, né? Demorou 7 anos para ganhar uma Champions League entre um e outro time. Percebe? Então, eu falei, cara, se eu ganhar uma Champions em anos, só que sempre com essa humildade e olhando para essa metrificação. E aí eu abracei muito a parte digital. Eu não sou um homem digital, eu não sou um nativo digital, mas eu me cerco de pessoas digitais. O que está acontecendo é que essa transformação que já vinha acelerada e agora está se multiplicando, a gente vê pela inteligência artificial generativa, que é essa que conversa com você e que edita seu filme, que ela está atropelando muito, mesmo as pessoas mais tecnólogas. Então, mesmo quando você monta um time, às vezes você fica para trás, por mais qualificado que seja. E para alguém, obviamente, né, eu brinquei outro dia que nessa busca por um mundo mais igualitário, né, e mais ESG, eu falei, cara, eu estou chegando agora eu comecei a fazer parte de um grupo, o grupo do etarismo, que eu vou fazer 54 anos. Então, eu falei, cara, né, eu não pertenço a um outro grupo de diversidade, né? Eu não sou negro, né, que é um grupo que merece todo o respeito, que precisa de espaço e que sofre muito. Eu não sou mulher, que também sofre demais. Eu não sou gay, que também é um grupo que não tem espaço. Mas agora eu estou entrando num grupo que é super mal visto, que é o do etarismo. Quer dizer, como é que um cara de 54 anos vai falar de tecnologia? Porque, eu sei do que você está falando. Nós estamos aqui, então, muita gente está olhando e fala, não vou assistir esse programa, dois velhos falando. Então eu falei, peraí, vamos começar a equilibrar. Então todo mundo tem um pouco da sua dor, né? Todo mundo... Claro. O que a gente deveria hoje, na minha opinião, não só no Brasil, mas no mundo, e não só na publicidade, mas em todos os mercados, a gente vê o varejo brasileiro sofrendo, né? A gente vê o mercado agro bombando, arrebentando, né? E você pega o investimento no agro, é muito baixo, vem caindo. Olha que loucura. Por quê? Porque o Brasil, ele não valoriza o que ele tem de melhor. O Brasil não quer ser o país do commodity. Ele quer ser o país da tecnologia, mas ele não é a China. Ele não é o Japão. Então, é assim, ó, o que eu aplico para a minha vida, eu não vejo os líderes do país que passaram, que estão aplicando para o nosso país, porque nós temos qualidades. Mas, veja, o mundo agro, que é o grande mercado do PIB, e principalmente a digitalização do mundo agro, né? Porque as pessoas acham que o agro é um homem com um chapéu na cabeça. E hoje tem mulheres, tem jovens, tem revolucionando isso, e a gente dá pouca atenção, e muitas vezes os governos dão pouco investimento para um mercado que poderia ser a nossa marca registrada. Não, a gente quer gastar onde a gente não é bom. E eu estou falando isso porque nesse mundo, olha só, pós-pandemia, né, 7 milhões de mortos no mundo. 7 milhões. Pós-guerra, quantas guerras nós temos aí? Olha o que acontece. Por exemplo, isso aí mata a gente psicologicamente, porque se você for ver, antes da pandemia, nós achávamos que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, tinha um conselho, tinha um médico, tinha um cientista, fala, não, peraí. Não, a primeira coisa que foram fazer foram fechar fronteiras, a Alemanha fechou, quer dizer, cada um por si. Quer dizer, isso não bate na gente de imediato, mas inconscientemente você fala, eu estou por mim, eu estou por mim em Deus. Depois veio a guerra, quer dizer, eu não estou, quem sou eu para falar disso, mas aí veio o Putin para cima da Ucrânia, a gente eu não tenho esse conhecimento para falar, mas a ONU, você imagina o seguinte, que a ONU teria que falar, peraí, não acontece nada. Aí vem de novo agora a guerra da Palestina com Israel. Com Israel. Quer dizer, você vai ficando, mesmo estando longe, você vai ficando cada vez mais vulnerável. E nessa vulnerabilidade, com tudo isso acontecendo, com
o que a gente está vivendo... Sabe há quantos meses o mundo está repetidamente mais quente? 9 meses, Flávio. Nossa. 9 meses a temperatura do mundo está acima do normal, consecutivos. Então, é problema climático. E nós devemos estar o quê? Primeiro, vivendo de uma forma mais humilde e de uma forma mais unida, aceitando as nossas vulnerabilidades. Putz, eu não sei isso, o Flávio sabe, tu me ajuda, ajudo, ela não sabe. E não. Parece que a gente está, muitas vezes, se degladiando. Então, isso me assusta, isso me preocupa. Hugo, a propósito, o cabeludo do Justus, por que o cabeludo? O cabeludo que ele falou de mim? Por que você é o cabeludo? Não. Eu acho o seguinte, eu nasci no meio de muitas mulheres. E graças a Deus, por exemplo, as donas da Markup, na época, a Silvana e a Gisele, eram mulheres muito fortes que me deram um emprego. Assim, eu trabalhei para muitas mulheres, eu mostrei minha pasta para pessoas que... Eu não quero que a minha memória falhe, mas, por exemplo, para a Joana Monteiro na W Brasil, a Joana Monteiro hoje está na África, uma craque, para a Andréa Barion na Salles, para a Selma Navarro. Eu sempre vi as mulheres, até pelo meu caminho, como uma fortaleza. É engraçado isso. E dentro da minha casa eram só mulheres. Então, minhas primas, minha irmã, minha mãe, eu era o único neto homem. E essa coisa do cabelo, eu sempre fui apaixonado, eu sempre gostei de cabelo. É uma coisa que eu achava legal. Acho que, por exemplo, quando você pega pessoas carecas que gostam de ser careca, eu acho demais. Mas eu acho bonito um cabelão, sabe, esses black power, eu sempre gostei. E eu fui aprendendo a cuidar com as mulheres. Então, eu já cheguei, na época, a usar secador. Né? Eu lembro histórias que eu tinha um topetinho e a gente foi para um carnaval e começou a chover. Eu fiquei desesperado. Falei, cara, vai destruir tudo aqui. O meu negócio estava todo... Parecia o Ivan Drago. Né? E aí, na minha educação, nós éramos mais cerceados. A gente tinha que usar uma roupa, né? Existiam algumas regras. Você tem que usar a roupa assim, você tem que usar o cabelo cortado. Né? Meu pai falava, não pode deixar costeleta. Não... As coisas que... E quando eu me tornei independente, eu fui deixando meu cabelo crescer. Financeiramente, foi uma coisa que... E foi muito legal, porque, de alguma forma, como o meu cabelo, ele é bem crespo, e ele tem uma ligação até com o povo afro, é muito engraçado como você sente o preconceito, sabe? Ele aflora um pouco mais. Hoje, aqui em São Paulo, melhora, mas ainda muito distante do que é natural. Se você vai para uma cidade do interior, se você vai... Então, o cabelo grande black, ele gera ainda um certo questionamento. E deveria ser uma coisa mais conversada, mais natural. Apesar que se eu, por exemplo, chegasse aqui com o cabelo todo escorrido também seria um cabelão. Então, o que a gente está vivendo no mundo, Flávio, é muito delicado. É uma linha muito tênue entre o respeito, né, e o exagero. O respeito se uma criança acha o seu cabelo estranho, e se eu sou pai, se eu sou mãe, eu falo, não, filho, o cabelo do tio é o mesmo da mamãe, só é diferente no formato, tem vários tipos de cabelo. Você tem que educar. Às vezes as pessoas não educam. Isso é um erro. Quando a pessoa, às vezes, zomba ou de um tipo de óculos que você... Realmente isso não faz sentido. Acho que o respeito é algo que a gente precisa ter. Mas, ao mesmo tempo, tudo hoje ficou meio estigmatizado. Então, por exemplo, quando o Justo falou assim, o cabeludo, para mim, não é um tipo de preconceito, entendeu? Não tem. Por exemplo, Paulo Salles, que foi o fundador ele foi filho do Mauro Salles, que fundou a Salles Interamericana. Uhum. E o Paulo Salles, carinhosamente, me chamava de cabelinho. Cabelinho! E eu achava carinhoso, não era nenhum tipo... Então, isso nós vamos ter que aprender. E eu acho que até pelo sofrimento dessas classes
que não são minoritárias, mas que sempre foram tratadas como minoritárias, que a gente falou aqui, né? O próprio PCD, quer ver uma coisa que me marcou muito? A primeira vez que eu viajei para o Rio, lá, que eu descobri que o Globo copiava a Praiana, e que eu descobri que a Mangueira era filial da União Imperial, sabe essas coisas? Então, no Rio tem um fato muito engraçado. Eu morava em Santos, mas Santos fica a 50 quilômetros de São Paulo, e as pessoas PCD, isso aí lá para eu tinha 1989, olha que loucura. Elas não saíam muito na rua. E quando eu me deparei com o Rio, eu vi uma quantidade de PCDs na rua. Então aquilo eu achava uma coisa muito mais evoluída. Sabe? Eu não sei mas hoje eu vejo mais em São Paulo, mas ainda assim vejo menos em São Paulo do que no Rio. Então essas coisas a gente tem que respeitar, sabe? É uma característica que a diferença faz a evolução ser mais rápida e ser melhor. O que a gente não pode é se atacar. E essa coisa pendular também do risco do oprimido virar o opressor. Eu não tenho realmente segredo, mas é o que eu te falei. Se nós focássemos na humildade, né? Se a gente acordar e falar assim, eu sou um ser falível, eu posso cometer uma gafe, e eu vou pedir desculpa, e eu vou aprender. E se aquilo for sentido de forma sincera, nós vamos evoluir. Se você falhar e eu te massacrar, a consequência disso pode ser um retorno muito mais violento. Claro. Então, eu não sei onde nós vamos parar muito, não. Hugo, você é brilhante. Não sou não. Eu que estou realizando um sonho aqui. Não cheguei a ser um jogador, mas estou sendo entrevistado por um grande jornalista esportivo. Muito obrigado. Quando eu fiz o convite para você, a minha ideia era, vamos usar metade do tempo para falar da publicidade e metade de inteligência artificial, que eu estou aprendendo muito com as suas postagens. Mas aí eu vejo que a gente precisa de um outro programa para falar de inteligência artificial. Então nós vamos começar uma segunda temporada daqui a pouco. Tá bom. E com a sua agenda complicada, mas eu vou te convidar de novo para você falar de inteligência artificial. Vamos ver se o público, se a paciência do público... Você pode ser... Mas eu vou deixar um recado aqui que eu acho importante, Flávio. Eu sou naturalmente insatisfeito. E só para dar um capítulo. Por favor. A inteligência artificial, ela existe desde 1935. Ela já estava em tudo. O que aconteceu foi um avanço da inteligência artificial generativa por volta de outubro de 2022. E aí existe uma agenda de palestras mundiais que muita gente segue de tecnologia. Então, a primeira é a CES, CES, que acontece em Las Vegas. Depois vem a NRF, que acontece em Nova York. E assim vai vindo até o fim do ano. Eu toda hora que eu pego nesse microfone, quando eu estou aqui, me dá, eu fico louco. Mas é o cantor frustrado. Não. E o que acontece? Quando eu fui para Austin o ano passado, no SXSW, que é um evento que ele nasceu, hoje é o evento mais cultuado, mas só para colocar para quem está nos assistindo e está completamente distante dessa realidade. Ele nasceu como um evento de música. Era em Austin um evento de música. E nasciam bandas, nasciam estilos, nasciam, digamos, mais do que junções musicais, experimentos musicais. Só que começou a ir para Austin, começaram a ir para Austin, também o que se chamava antigamente de geeks, chama ainda, que são pessoas super tecnólogas. E foi no SXSW que se lançou o Twitter. O Twitter foi lançado numa palestra no SXSW. Quando aconteceu isso, o evento ficou famosíssimo sobre futurologia, porque todo mundo queria ir lá e ver se iam lançar um novo Twitter. E eu estou contando isso tudo sobre inteligência artificial porque hoje o SXSW ele tem que ser avaliado com muito critério. Porque o ano passado, depois de ter passado o SES, depois de ter passado a NRF, começou a se falar da inteligência artificial generativa não porque os palestrantes estavam preparados, mas porque nós, consumidores reais no Brasil, no mundo, começamos a usar o ChatGPT numa proporção descomunal Sim. e inesperada. E isso virou tema do SXSW. Eu já fui algumas vezes, esse ano eu não fui. E o que aconteceu esse ano? Todo mundo que estava lá era um PhD
e inteligência artificial. Então, sobre isso você que está em casa, que não é do mercado publicitário, que não é do mercado de tecnologia, pesquise ferramentas, converse com o ChatGPT, né? Pergunte para ele, como um jornalista, como eu escreveria esse texto, como um publicitário, como eu faria um anúncio, como um médico. Mas não vá só atrás do ChatGPT. Nas minhas postagens tem todas as ferramentas que te ensinam a editar. E tente brincar, seja com seus elementos de casa, porque você corre o risco de descobrir um formato novo, uma empresa nova, sem querer. Porque todo mundo está navegando na inteligência artificial, mesmo os mais espertos. E para te dar essa prova, eu vou te falar o seguinte, você lembra que há 2 anos o Mark Zuckerberg estava falando da força do metaverso? Uhum. Vocês lembram isso? Sim. Metaverso? Não, agora o metaverso, quer dizer, está lá. E há 15 anos era o Google Glass. Lembra do Google Glass, que era um óculos? Não, agora a gente está... Então, cuidado, porque existe uma economia que gira em torno de futurologia. E falar de futurologia é fácil, porque até aquilo aconteceu ou não, o pessoal já esqueceu. Então a gente pode marcar para falar, mas fiquem tranquilos e pesquisem por si mesmo. Acreditem muito na pesquisa que você pode ter através do TED, através do site do SXSW. Você não precisa, através de especialistas que são brilhantes explicando isso. Vou dar uma dica aqui, tem um cara jovem chamado Paulo Aguiar. @Paulo Aguiar, que está no Instagram, ele cobriu toda a XSW com uma linguagem moderníssima. Então, podemos falar, mas não deixe de buscar evolução própria. Não deixe. Hugo Rodrigues, Flávio muito obrigado, Prado. meu amigo. Obrigado. Prazer enorme te entrevistar e conhecer um pouco da sua vida, que é espetacular. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Flávio Prado, Entre Amigos, o Mundo Corporativo, termina por aqui. Um abraço.